Meu pai, ele era alcoólatra. Cresci com uma referência de materna distante. Minha casa começou a sentir uma falta da minha mãe. Todo lugar que eu ia, eu procurava uma mãe. Eu cresci me sentindo impertencente à minha família. E eu comecei a viver uma crise tanto interior quanto exterior. Eu coloquei vários panos em todos os espelhos da minha casa. Eu ficava dias sem comer, voltava com compulsão alimentar. Eu precisava voltar para a vida real. E eu não conseguia. Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Pri começando. Eu tô muito feliz de receber você aqui e eu quero que você dê boas-vindas à minha menininha linda do meu coração, que eu amo tanto, Carol Brugnera. Eu ia falar só Carolzinha, mas eu achei legal. A Carol Brugnera fica bonita, elegante. Que alegria te receber. Ai, pastora, que honra estar aqui, que alegria. A gente vê, né, o Tete a Tete acontecendo, mas quando somos nós para estar aqui é totalmente diferente. E que alegria realmente poder estar aqui. Então me diz o que é diferente, o que tu sente? É legal, diferente. eu gosto de saber. Ai, deixa eu pensar. Mas eu acho que o diferente, quando a gente vê, a gente não imagina, né, o que tá passando na cabeça da pessoa, tudo aquela, o que ela deve estar sentindo. Só que quando a gente tá aqui, é diferente no sentido que a gente tem que trazer memória que eu tô só tendo uma conversa contigo. Mas aí eu fico pensando, quem que será que tá escutando lá do outro lado? Quem que será que tá aí? Tipo assim, meu Deus, quem que vai ouvir isso? É muito doido. É literalmente uma conversa exposta, né? E é tão interessante que se a gente pensa assim, a gente trava, né? Porque, caramba, que loucura. Mas, ao mesmo tempo, eu digo assim, cara, é uma conversa comigo e que vai edificar alguém que eu vi e é esse o propósito. E uma coisa também que eu acho interessante do Tete a Tete é que, cara, toda a história é, tipo assim, diferente. Você pode até ter vivido algo parecido com outra pessoa, Semelhante. mas são totalmente único. diferentes. E aí, quando a pessoa tá vendo Tete a Tete, algo específico da história daquela pessoa te edifica, e aí são pessoas sendo edificadas através de vídeos e vídeos. Então, é realmente uma bênção saber. E é tão interessante tu falar sobre isso, porque é uma coisa que às vezes eu acabo não falando, né, no Tete a Tete, e você é essa pessoa, assim, que é agregadora, essa pessoa acolhedora, risonha, né, e eu tenho liberdade pra falar sobre isso. E é tão interessante porque as pessoas, elas, às vezes, eu me perdi no que eu tava falando. E aí, então é muito bom poder ouvir realmente essas histórias, porque às vezes são pessoas que estão no nosso lado, no dia a dia, e a gente não tem a mínima noção do que a pessoa passou. Sim, né? E aí, de repente, você olhar aquela pessoa e diz, cara, agora eu te olho com compaixão, com empatia, diferente. Então, tipo assim, o Tete a Tete, eu acho que ele traz essa humanidade. Exatamente. Né? Tipo assim, beleza, você tá vivendo o que você tá vivendo, mas tu tem uma história, tu tem uma... Enfim, e eu quero conhecer agora a tua história, tô muito feliz de poder ouvir um pouquinho. E eu queria saber, de onde vem a Carol? Qual é a sua origem? Vamos lá. Então, gente, eu sou a única, digamos que palhocense da minha família. Porque toda a minha família ela veio do Paraná. Meus pais vieram do Paraná, então eu sou uma família onde eu moro com meu pai, com minha mãe, e eu tenho 2 irmãos. Só que os 2 já são casados. Sim. Então eu vim... Tu é caçulinha. Bem, eles me chamam de temporão, porque... Do quê? Eu também não entendo. Não entendo esse negócio. Todo lugar que eu tô, eles falam temporão. Temporão, olha só. É porque o meu irmão, eu nasci 20 anos depois. Quando ele tinha 20 anos, eu nasci. Caramba. E a minha irmã já tinha 22, então eu sou meio que o temporão da família. E então eu nasci praticamente com as minhas sobrinhas, então eu cresci elas como irmãs. E a minha mãe já era bem mais, né, mais velha, meu pai também. Então essa é a minha estrutura, né, familiar. Que loucura. Porém, sobre a minha família estar com Cristo, foi a partir dos meus 4 anos de idade. Porque eu não nasci em lar cristão. Eu digo que eu nasci em um lar quase cristão, num quase lar cristão. Sim. Porque até os meus 4 anos de idade, a única pessoa da minha família que era de igreja era o meu irmão. E então ele às vezes ia lá na minha casa, falava de Deus, falava de igreja. Só que meus pais, eles eram muito resistentes. O meu pai, ele chamava meu irmão de crente chato, só pra te ter uma ideia. Eu imagino. E o meu pai, ele era muito resistente, porque até os meus 4 anos de idade, a minha família era totalmente diferente. Meu pai, ele era alcoólatra, e quem vê hoje meu pai não consegue imaginar isso, porque... E existiu essa história. Porque o meu pai, ele viveu, assim, coisas que tu não consegue nem escrever, assim. Ele é um testemunho ambulante, assim. Vivo. E aí, até os meus 4 anos de idade, ele era alcoólatra. A minha mãe também não frequentava igreja. Eu fui batizada na católica. E era, assim, totalmente diferente.
E o meu pai, meu irmão tentava, né, trazer meus pais pra igreja, porque o meu pai, ele era muito violento. Ele era muito agressivo nessa época. E eu não tenho muitas memórias sobre essa época, né, porque eu era bem pequena, só que eu tenho alguns flashes e tal, às vezes eu precisando ir pra casa da minha madrinha com a minha mãe, porque meu pai acabava, né, quebrando as coisas dentro de casa. E aí foi uma época bem conturbada. Só que minha mãe, ela trabalhava muito, então eu ficava com o meu pai. E ele me levava nos barzinhos com ele. Olha isso. Que loucura. E aí eu frequentava os bares e cheio de homem, cheio de coisa. E meu pai sempre me dava uma salsicha e uma coca. Pra poder... Desde ser viciada em coca, socorro. E aí eu sempre, né, ia pra esses ambientes, até que chegou um dia que eu digo que foi um marco, assim, da minha família. Que eu tava num desses bares com o meu pai. E ele falou assim, olha, toma mais uma coquinha, come mais uma salsicha, que daí eu vou beber mais uma. E obviamente eu não lembro disso, mas o meu pai me contando que eu olhei pra ele e falei, olha pai, tu toma mais e aí tu vai pra casa, tu briga com a mãe, briga comigo, quebra as coisas. E eu pedi pra que ele não tomasse aquele dia. Nossa. Pra ir pra casa sóbrio. E aí o pai conta que o bar inteiro parou e olhou pra mim e olhou pra ele. E o meu pai naquele dia ele fala que ele sentiu um constrangimento. E hoje eu entendo que foi o Espírito Santo que constrangeu ele naquele momento. E desde aquele dia, meu pai, ele nunca mais conseguiu colocar uma gota de álcool na boca. Uau. E tem pessoas que têm até essa questão de precisar ir parando aos poucos, né? E meu pai, ele foi um forte impacto emocional pra ele ouvir isso da filha dele, criança. E aí foi, né, assim, um baque, sabe? E dali em diante começou o processo da minha família conhecer a Cristo. Porque daí o pai começou a juntar com os pastores, né? Que foram trazendo meus pais pra igreja. E aí a força, tipo, do Espírito Santo, com as pessoas ao redor, tudo começou a trazer eles pra igreja, sabe? E ali foi quando meus pais começaram a desenvolver, quando eu comecei a frequentar a igreja também. Então foi o primeiro marco, assim, da minha família, foi essa questão de meu pai ter abandonado o vício, né? Cara, que forte. E a sabedoria de uma criança que falava a verdade do que sentia. Tipo, foi o que você sentiu e você pôde verbalizar e isso gerou cura no seu pai. Caramba. E é até engraçado Incrível. ele pensar, porque às vezes ele pensa, tipo, no sentido de que o que eu falei afetou ele com certeza, mas até outros homens que estavam naquele local, né? Porque o bar era sempre cheio. Então realmente foi um marco pra minha família quanto pra todo aquele ambiente, né? O dono do bar não deve ter gostado. não permitido mais crianças entrar nesse ambiente. É bem assim mesmo. Ô, Glória. Tomara que o dono do bar tenha agora outro emprego. Exatamente. A Carol, né? Faliu ele. Tem uma plaquinha até hoje lá, proibido Carols aqui. Não pode entrar. Mas que legal. E aí, nesse processo de conhecer a Jesus, né? Dos seus pais, como que foi pra você como criança estar na igreja agora, né? Cara, essa vida. Pra mim, eu sempre fui muito espoleta, sempre... Então eu ia pra igreja, tudo que eu ficava em todo lugar, menos no banco. Pois é. Então eu tava correndo pela igreja, eu tava lá na frente dançando, pulando, aí eu levava minha sobrinha, a Camila, aí ela também, né, frequentava a igreja comigo, e a gente sempre tava lá, espoletando, daí eu ia na salinha, pra mim, nossa, que alegria estar na salinha, os brinquedos, então... De alguma maneira, eu cresci, por isso que eu falo um quase cristão, porque eu cresci na igreja, né? Não a base tive toda foi. não tive uma fase, né, longe da igreja, assim. E aí, após esse marco de conhecer a igreja, algo que eu fui crescendo e tudo mais, e como eu falei, eu sempre fiquei muito com meu pai. Sempre. Meu pai é, tipo assim, minha maior referência, assim, de homem e tal. E só que a minha casa começou a sentir uma falta da minha mãe. Porque o que acontece? Minha mãe, ela cresceu com um paradigma que ela precisava suprir as coisas do lar. E aí ela acabava passando muito tempo fora de casa trabalhando. Então, se eu for para pensar, né, na minha trajetória, na minha infância, após esse marco, houve uma falta muito grande de uma referência materna dentro da minha casa. Porque a minha mãe, ela sempre foi muito trabalhadora. Então, como que era a nossa rotina, né? Nessa minha fase, assim. A minha mãe, ela acordava às 5 horas da manhã, o meu pai, ele trabalhava um dia sim, um dia não. Então, um dia ele ficava comigo e outro não. E aí, ela acordava 5 horas da manhã, me enrolava num cobertor e ia me deixando nas vizinhas. Porque ela não podia cuidar de mim, né? Porque ela precisava trabalhar.
Então eu tive diversas mães ali no meu bairro, né? Diversas mulheres que cuidaram de mim e que eu não podia estar em casa. Só que quando eu paro pra pensar nisso, uma coisa que a pastora falou no último tete-a-tete que eu assisti com a Bel é que é muito falado sobre a falta de uma referência masculina na vida. É, uma falta de referência paterna na vida de uma pessoa, né? Informação. E pouco é falado da materna, né? E a gente realmente deve falar da paterna, porque realmente tem bem mais casos, só que hoje, eu olhando pra trás, eu vejo que também precisa ser falado, sabe? Sobre essa questão da maternidade, sobre o que é uma referência de mulher na vida de uma jovem se construindo, porque depois daquilo ali, os meus anos, né, de crescimento, eu tive diversas dificuldades que uma jovem da minha idade não tem por ter uma mãe perto. Então eu tive muito problema, cara, e hoje eu olho assim, coisas básicas no sentido de eu não sabia como que cuidava muitas vezes de coisas básicas minhas, assim. Femininas, de higiene, de tudo, né? Exatamente. Essa questão. Eu não sabia como é que funcionava meu corpo, eu não sabia como que eu cuidava do meu cabelo, como que eu cuidava das minhas unhas, e isso eu consigo falar hoje, porque não é algo que me afeta mais, mas eu cresci com a ideia de que eu talvez não era tão mulher quanto as meninas que estavam ao meu redor. Porque não tinha a questão da vaidade, não tinha o ensino do cuidado, do autocuidado. E aí tipo, até questões assim, fisiológicas, sabe? De como que um corpo de uma mulher vai evoluindo, eu tinha que, cara, pisar no YouTube, eu tinha que conversar com amigas da escola, eu tinha que procurar pessoas de fora, porque eu não tinha isso, né, dentro da minha casa. E uma pessoa que foi muito essencial pra essa minha fase foi a minha irmã. Porque a minha irmã, ela tomou o papel de mãe em muitos momentos da minha vida. Porque ela cresceu com a minha mãe. E ela via que a minha mãe não tinha isso, não teve isso com ela. Então, a minha irmã, às vezes, ela fazia o papel de mãe de me ensinar coisas básicas que eu sabia que talvez a minha mãe não faria. E aí, o que acontece? Eu cresci com uma referência de materna distante. E a minha mãe, ela tinha também um problema muito de agressão. Minha mãe, às vezes, ela tinha explosões e muitas diversas vezes nessas brigas ela acabava, né, descontando através de bater, através de agredir. E eu sei que foi muito pior com os meus irmãos, porque era outra época, né, principalmente com a minha irmã. Então, eu cresci sabendo que eu tinha uma referência materna distante, que era explosiva, agressiva, e eu também cresci com a ideia de que eu deveria ter, talvez, apanhado mais, porque os meus irmãos apanhavam muito mais e eu vivia numa época boa. Né, eu vivia numa época muito fácil. Eu tenho que agradecer por ser assim, tenho que agradecer porque eu não apanho tanto quanto eles. E aí, então, eu cresci totalmente desconfigurada. Então, tipo assim, eu não conseguia ver referências na escola de professoras. Mulheres. Né? Na verdade, todo lugar que eu ia procurava uma mãe. Todo lugar que eu ia procurava uma mãe. Se eu entrava numa escola, numa sala de aula, eu queria que aquela mulher olhasse pra mim com olhar de amor. Com um olhar de amor. Eu tentava me aproximar das professoras, e aí quando eu via que as professoras davam atenção pra outras meninas, eu ficava, cara... Chateada, com ciúme. Cara, você não tá vendo que eu tô aqui? Aí as diretoras da escola, eu ia pras salas dela pra conseguir conversar com uma mulher. E aí... eu acho muito engraçado porque eu vejo que o esporte é assim pra todos, né? Porque eu acabei, né, crescendo e tudo mais, ficando com meu pai. E o meu pai, ele era, assim, muito de me levar a fazer as coisas, no sentido assim... Inclusive, tinha até coisas assim, médicos, tipo exames que eu precisava de uma mulher, meu pai que me levava. E aí teve uma fase que eu comecei a fazer um projeto mais educação, porque eu acabava ficando, né, muito sozinha em casa. E eles me colocaram num projeto que era no outro turno da minha escola. Um contraturno. Olha a importância de ter um contraturno, Sim, né? Isso, em questão do clube, né? Sim. Olha só, porque assim, pra mim, agora como tá a experiência, cara, mudou tudo, assim, sabe? Porque criança, quando você tá num ambiente sozinho, só em casa, só coisa, você, sabe? Aquilo fez uma falta muito grande, sabe? Em diversos desenvolvimentos. E quando eu comecei a frequentar com alunos, com pessoas socializando que estavam... ali, né? Sim, aquilo desenvolveu diversas coisas dentro de mim, sabe? Como ser humano mesmo, sabe? Então, eu vejo assim que hoje o clube, quando eu vejo os vídeos assim, eu fico, cara, é surreal. Como que o clube... Eu queria ter um clube na minha época, né? Eu queria ter um clube na minha época. É bem isso, eu digo, gente, pai, mãe, adolescente, pelo amor de Deus, tem já. E isso foi gerado em oração durante 5 anos. Sabe, Carol? A gente já tinha essa visão e precisou acontecer algo na nossa casa pra gente ver a importância do clube. E hoje ter esse contraturno, onde eles aprendem, cara...
É muito louco, cara. Coisas fico que a escola não chocada. ensina, Sim, coisa que sim. a casa não consegue, às vezes, ensinar, porque o pai tá trabalhando, a mãe tá trabalhando. Não é mais aquele lá que a mãe ficava em casa, sempre. Uhum. Né? Não é mais assim. Hoje a mulher, ela tá fora de casa também. Então, ter o contraturno pra ter um braço na sua casa pra te ajudar a erguer seu filho, a desenvolver ele pra vida, Sim. cara, isso é perfeito. E ainda gente. com fundamentos cristãos. Cara, Princípios, valores, isso é entendeu? muito Que lindo. não existem mais no mercado. Por exemplo, hoje a gente conversando com os empresários da igreja, o que eles falam? Não tem mão de obra. As pessoas não querem mais trabalhar. As pessoas não se desenvolvem, não falam direito, escrevem errado, falam português errado. E é o básico do básico do básico. Tem gente que não sabe fazer um currículo. Sim, Sabe? isso é... E tipo assim, poxa vida, é o básico. Sim. Né? E aí vem pra cá e eles aprendem, eles leem, eles escrevem, eles Isso muda tudo. estão convivendo, eles têm que apresentar coisa, oratória. Poxa, um jovem ter isso, um adolescente, imagina. Ele tá anos-luz na nossa frente que não tivemos isso. Aham. Então isso é incrível, é fantástico. Eu sou a louca maior do clube. Eu sou a moderadora maior fã do clube. Sou suspeita a falar, vai, vamos lá, senão eu vou ficar aqui falando. E aí a gente começou a participar, eu comecei a participar desse projeto Mais Educação, o nome dele, e ali eu tinha aula de xadrez, meu Olha que Deus, legal. hip hop, eu tinha aula de informática, jardinagem. Ai, que legal, E, delícia e uma das aulas que eu tive foi taekwondo. E ali eu me encontrei. Falei, cara, que loucura, eu me encontrei totalmente e aí virou assim o meu escape. Porque dentro de casa era uma confusão, né, com a minha mãe. Eu não conseguia ter uma conversa natural com ela. E aí o taekwondo foi assim um negócio assim que eu fui entrando, fui me desenvolvendo ali dentro e aí eu mudava de faixa, aquilo virava uma rotina. Chegou que quando eu tinha na faixa de 9 anos, 10 anos, 11 por aí, a minha rotina era acordar 5 horas da manhã, ir pro trabalho do meu pai, ir a pé pegar um ônibus, chegar na academia às 6:30 da manhã. E nessa época meu pai não estava conseguindo pagar a academia. Então a gente fez um acordo com a minha treinadora na época que eu poderia limpar a academia em troca de treinar. Mentira. Não, sim. Não, deixa eu te contar uma coisa. Você já assistiu o clipe Forte e Corajoso? Ai, sim, Cara, você que não assistiu, ó, tá aqui em cima o link do vídeo, você precisa clicar. Sabe por quê? Porque olha que, cara, que incrível! eu não querendo pegar a glória, que a glória é de Deus, né? Mas agora é minha do Ricardo também, que Deus nos criou pra isso, né, Ricardo? Faz assim com a sua mão pra eles te verem. É esse mundo do Ricardo. Gente, eu e o Ricardo, a gente fez, como que se chama? Roteiro? Não, mas você tinha Enredo. outro nome, né? Lendo o roteiro. Mas é o roteiro do clipe Forte e Corajoso. E a gente colocou exatamente a história de um jovem que não tinha condições financeiras. Os pais estavam com problemas financeiros, olha só, não podiam pagar. E o sonho dele era estar naquela luta. Nem sei que luta que era que a gente imaginou. Jiu-jitsu? Era jiu-jitsu, né? Ó, viu? Ela assistiu, foi dever de casa. Aí, eles não tinham dinheiro. E aí o menino vai lá e tem uma ideia junto com a mãe de... Não, o treinador opta, né? O treinador pergunta, você quer... O que eu posso fazer pra você é limpar a academia. E ele aceita, a mãe aceita. E foi muito legal. Assiste, cara. Essa música, além de ser linda, tem um clipe top. E olha só, foi inspirado na Carol, a gente nem sabia. Que legal. E aí eu chegava às 6:30 e aí eu era um salão, assim, da creche, que era uma creche, e aí eu varria todo o salão, montava o tatame, varria o tatame, e aí minha mestra, que no caso na época era professora, e ela também foi, assim, uma bênção na minha vida, sem medidas, e aí eu ia lá, buscava os aluninhos, a gente dava aula pros aluninhos, e aí depois já era... Aí depois eu treinava funcional, isso já dava 11 horas, eu ia pra casa, ela me deixava no meu bairro, eu ia a pé pra casa, chegava em casa, tomava banho, almoçava o que eu conseguia, porque nessa época eu também ficava sozinha, tipo, em casa. E então eu tinha que preparar ali o que eu conseguia. Me alimentava muito mal, meu Deus. Hoje eu vejo. E aí eu comia o que eu conseguia, pegava um ônibus, ia pra escola, estudava até 5:30. Quando eu saía, eu treinava de novo, porque daí eu fazia o meu treino, né, de faixa preta, de troca de faixa? né, de taekwondo mesmo. E aí eu treinava até de noite, quando eu chegava em casa eu não via minha mãe. E aí no outro dia era a mesma rotina. E eu ficava assim, sem ter essa convivência. Na verdade, foi uma época que eu me afastei muito da minha família como um todo, né? Ali começou, porque talvez, eu vejo hoje que talvez esse sentimento que eu tinha com a minha mãe, eu cresci me sentindo impertencente à minha família.
pertencente à minha casa, na minha família como um todo. Não via, assim, minha família como família nessa época, né? E aí o taekwondo foi uma bênção, assim, nesse sentido, sabe, cara? E aí, pra te ter uma ideia, tinha vezes que eu treinava, tipo, já aconteceu, né, de eu lembrar que eu treinava até no domingo. Então, assim, era, meu Deus do céu, era loucura. E aí tinha os campeonatos, e daí eu ia pros campeonatos, e eu ficava dias lá, alojamento, cuidar das minhas coisas. Então aquilo lá era minha família. A minha equipe era minha família e a minha treinadora era Que minha mãe. loucura. E aí, até que chegou a pandemia. Foram 7 anos de taekwondo. E aí isso eu já tava com uns, não sei quantos, mas já era bem mais adolescente. E aí chegou a pandemia e eu cheguei à faixa preta. Uau. E aí quando cheguei à faixa preta eu falei, cara, não dá mais. Tipo, eu me sentia desgastada, porque lidava muito com a alimentação. E eu precisava sempre estar no peso necessário. E aquilo mexia muito com a minha mente, porque eu nunca, às vezes, não conseguia estar no peso. E aí eu vivia uma relação muito disfuncional com a comida. Eu lembro que quando era dia de nutricionista, eu passava, sabe, eu não sabia, mesmo com a nutricionista, e ela era uma nutricionista ótima, até tenho amizade com ela até hoje, ela era incrível, só que eu não conseguia, sabe, não, às vezes eu não queria seguir porque eu tinha medo do que iam falar, né, do meu peso acima, então eu fazia o que era necessário pra conseguir perder peso, eu ficava correndo na minha casa, do lado pra outro, com roupa, eu, né, esforçava, né, tudo, foi horrível assim, e aí eu me desgastei, e eu falei, não consigo mais estar, pressão de campeonato, tudo isso, me mexia muito, eu comecei a desenvolver ansiedade demais, e aí eu pedi pra sair. Só que quando eu saí, eu tava muito abaixo do meu peso. E o que acontece? Eu vivi 7 anos no taekwondo. Então o que eu gostava? Eu gostava de lutar. O que eu gostava de vestir? Não, eu gostava de vestir roupa de atleta. O que eu gostava de fazer nas horas vagas? Não, mas eu só treinava. Quando eu saí, cara... Vazio? Porque eu moldei a Carol ali dentro. Quando eu saí, eu não sabia mais quem eu era. Que loucura. Num sentido assim de, cara, eu não sei o que eu gosto de fazer, pastora. As pessoas falavam assim, eu gosto de ouvir tal banda. Eu falava... Nem sei quem eu nem tenho banda, gente, eu não gosto, eu não tenho música. Eu também não tenho, mas é uma coisa que até hoje eu não tenho, sabia? Porque eu sou tão eclética que eu não, isso especificamente eu não sei. É um exemplo ruim, Tu também assim? Porque eu também não tenho. Não, eu até tenho, mas eu também sou mais eclética nesse sentido. Só que, tipo, cara, eu não tinha nem cor favorita. Sim, não sabia nada sobre você. Nada. Teve que se conhecer. Nada. E o que acontece? Eu saí com essa crise interior de, meu Deus do céu, quem que é a Carol? Só que também de exterior. Por quê? Porque no taekwondo eu tava muito abaixo do meu peso. Quando eu saí era pandemia. Eu só podia ficar em casa e eu me alimentava, coisa. E aí eu engordei mais de 15 quilos. E aquilo pra mim foi uma bomba, porque eu mudei muito. Muito, muito, muito. E eu não conseguia me olhar. E eu comecei a viver uma crise tanto interior quanto exterior. Aí juntou, tipo, tudo assim, cara. Aí eu olhava assim, eu falava, cara, eu já não tinha, antes da eu já não tinha uma referência de mulher. Tipo, e o que acontece? A referência que eu não tinha em casa, afetava a minha, tipo, sabe, o que eu vejo de mim como mulher, sabe? E aí naqueles momentos eram coisas interiores, coisas físicas, coisas do meu corpo. E aí eu lembro que às vezes eu precisava sentar da minha penteadeira. E é até interessante eu falar porque eu escuto mulheres falando que viveram isso e eu achei que era algo incomum. Que era só com você. Porque às vezes eu acordava, eu olhava pro lado, pra penteadeira e eu não conseguia olhar o meu rosto. E aí eu coloquei vários panos em todos os espelhos da minha casa. Então a pandemia, eu não me olhava no espelho. Que loucura. Eu não conseguia me olhar nos espelhos porque eu falava, não, cara, essa não sou eu. Então, tipo, eu tinha muita agonia. Cara, minha pandemia foi... Nossa, eu acordava todo dia, praticamente 4 horas da manhã na pandemia, pra ficar botando vídeo no YouTube de treino, e aí eu tentava emagrecer, e aí eu ficava dias sem comer, voltava com compulsão alimentar, e aí eu vivia uma fase, eu ficava toda hora subindo, descendo da balança, porque daí eu comecei uma crise com o meu próprio corpo. E hoje eu converso com muitas jovens, e elas trazem essa temática pra mim, sobre essa questão de que, e eu já ouvi de tantas jovens que precisaram tampar os espelhos para não conseguir se ver, que já viveram essa questão do problema, sabe, com o seu próprio corpo, com a alimentação. E hoje, quando eu olho para trás, eu tentei viver aquilo tudo sozinha, sabe? E hoje, de verdade, se
tem alguma jovem escutando isso e que tem vivido problemas com alimentação, problemas com a questão, sabe, do seu corpo, problemas que isso tem afetado, sabe? A gente se culpar por nos alimentarmos ou comermos um prato que nós gostamos, nos culparmos por isso não é certo, sabe? Tem algo errado, tem algo... O desfrute, não tá desfrutando da vida, Exatamente. né? Se tu tá indo pra um restaurante com a sua família e você tá se culpando por estar comendo com a sua família, cara, tem algo errado. Não, a gente acaba relevando muito ao ponto de que aquilo torna normal e aí a gente acaba descontando no nosso próprio corpo algo que era pra estar sendo normal, sabe? Então, se tem alguém passando, procure ajuda, sabe? Porque o meu erro foi não ter procurado ajuda quando eu tava vivendo isso, sabe? E aquilo levou num grau muito alto, muito alto. Porque quando acabou a pandemia, eu precisava voltar pra vida real. E eu não conseguia, sabe? Tipo, toda a Carol que era lá atrás, eu saí de uma Carol atleta pra voltar pra uma Carol que eu nem sabia que Carol era. E aí aquilo, eu lembro que eu me escondia atrás da máscara, né? Era máscara, eu falava, não, aqui é minha benção essa máscara. Porque eu não conseguia aparecer na frente das pessoas sem a máscara. Eu não conseguia aparecer na frente das pessoas sem roupa escura, roupa larga. Tem as meninas brincam que quando eu entrei numa live eu só usava roupão, eu só usava coisa larga, porque eu tentava de alguma maneira me esconder. Óbvio que não tem problema, né, essas roupas e tudo mais. Mas hoje eu vejo que era uma maneira minha de tentar fugir que as pessoas me vissem. Porque eu não gostava que as pessoas me vissem. Até foi muito engraçado que eu quero contar isso. Porque a primeira live que teve, que me convidaram, não era live, era uma reunião de líderes que o pastor Diego tava tipo, auxiliando ali os líderes. E era, tipo, pós-pandemia. A live não tinha voltado ainda. E aí, quando eu cheguei, eu falei, nossa, quando que começa o culto aqui? Aí era uma rodinha que o pastor tinha feito. E ele meio que, tipo assim, auxiliando os líderes ali e tal. E eu ali naquele meio, assim, meio coisa. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu, a Júlia, a Rebeca e o Felipe, se eu não me engano. E aí o pastor perguntou, né? Porque ele sabia que a gente tinha vindo de outra igreja. Como que é o grupo jovens de lá? E eu... Tipo assim, nada. Daí as meninas falavam por mim. E o que vocês acham disso? Eu tô quieta, não falava nada. Porque eu não conseguia falar. Tipo, eu sei que fobia social é diagnosticável e tal. Mas eu tinha um medo tão grande das pessoas. Então por isso que eu não posso falar que eu tinha fobia social. Mas... eu sei que eu tinha um medo tão grande de falar com as pessoas, então eu não falava. E aí é até engraçado, né? Nessa primeira reunião. Cara, que loucura. Eu não sabia disso. Não, estava numa reunião de liderança. Aí... ai, gente. Quem será que chamou, né? O Mário. Ai. O Mário. Eu quero te defender, mas tá difícil. Né? Aí a gente acabou, né, conhecendo a igreja, daí eu me apaixonei. Falei, nossa, mesmo que eu não conseguia me enturmar nesse início, eu falei, cara, que igreja é essa, sabe? Foi a minha primeira experiência que eu vi jovens... apaixonados por Jesus. Nossa, eu falei, meu Deus. Diferente. Porque, obviamente, na igreja que eu passava, as pessoas mas era mais difícil com os nossos jovens, porque a gente tava numa fase de amadurecimento. Quando eu vi jovens lá da minha idade, poxa, eu falei, cara, que loucura é isso. E aí eu acabei permanecendo, né? E aí eu acabei ficando, conhecendo as pessoas, né, do meu jeito, assim, mais longe das pessoas, mais tímida. Até que eu acabei desenvolvendo um relacionamento. E hoje eu olho assim e eu vejo tamanha imaturidade e um sentimento até de autossuficiência que eu tinha, de achar que eu poderia lidar com tudo aquilo, não ter procurado, né, auxílio, aconselhamento, porque eu não tinha suporte para aquilo, né? Acho que de tudo, né, que eu trouxe aqui, é bem nítido que eu era bem criança para aquilo e eu acabei machucando por inteiro, fui machucada, né? Foi algo que trouxe muita dor, muita aflição. Por causa do não ser o tempo. Você tá com quantos anos na época? Na época eu tava, acho que fazendo preste há 15 anos. Olha só. Meu Deus, é muito nova. Hoje a gente olha assim, né? Tipo, a Isa tá com 14, então é quase que ano que vem ela tá namorando. Não! Entende? Tipo, você ainda tem uma aflição, Isadora. Se você estiver ouvindo isso, vai demorar, nem começa. Brincadeira. Não, graças a Deus, assim, a Isa, eu não tenho esse problema, tipo assim, sabe? Porque ela ainda é uma menina, entendeu? Às vezes tem um crush outro, que a gente, né? E que bom que a gente tem muito diálogo aberto. Mas não é uma preocupação que eu tenho, graças a Deus, sabe? Sim. Ai.
Obrigada, Deus. E é uma coisa que eu vejo até Glória a Deus. porque a gente, quando tá jovem, né, criança, É. cara, a gente acha que pode tudo. A gente acha que é adulto já, A gente que a gente é o acha dono que- da verdade. Eu sei Aham. porque eu era bem assim, eu afrontava a vida. Eu sei o que eu tô fazendo. Você não sabe nada. E aí até as pessoas brincavam, não, tipo assim, tem aquela coisa, né, de, começa a namorar quando tu tiver 18 anos. Não que 18 anos é uma regra, Sim. mas é um É sentido outra de que maturidade é outra também. cabeça, É, sabe? já muda muita coisa. E eu já mudaria muito. Cara, gente, é muito doido como a gente muda, tá? A gente muda pra caramba. E aí? E aí, então, eu vivi isso e tal. Só que isso foi uma brecha pra mim me afastar mais ainda da minha família. Eu me afastei totalmente da minha família. E aí foi mais um escape também, Foi que eu mais um vejo escape. que foi uma fuga que você tinha. Uhum. Que tu parava mais na casa desse Sim. relacionamento do que na sua própria Sim, casa, sim. né? Porque daí eu encontrei lá uma É, mãe, sim. encontrei lá irmãos. Uma mãezona, imagina. Sim, encontrei lá A tudo que eu família. precisava. Minha família. Uma família. Encontrei minha família. É. E os meus pais, eles reclamavam, meus irmãos reclamavam no sentido de que eu não era mais uma filha presente. Então eu não queria mais estar na minha casa, né? Cresci naquele ambiente, por que eu ia querer estar ali naquele momento? E foi muito difícil pra mim, porque aquilo chegou assim, no finalzinho, assim, a minha vida fez assim, ó, do nada mudou tudo, porque meu pai, ele começou a desenvolver uma ferida de diabetes na perna, naquela época já, e aí ele precisou passar por uma cirurgia, e aí ele acabou ficando internado e tudo mais, e ele precisou sair do emprego. Meu pai doente, ele que provia minha família, precisou sair do emprego. A minha mãe não conseguia cuidar, dar conta da minha casa. Minha família entrou numa crise, sabe? De cara, o que a gente vai fazer daqui pra frente? Só que naquela época eu já não era uma criança de 10 anos de idade que poderia limpar uma academia pra pagar e ajudar minha casa. Não, eu já tinha 15 anos, eu já podia ajudar. Eu já podia ser adulta ali dentro. E aí acabou que esse relacionamento, né? Eu não era mais, nossa, aquela namorada boa e tal, não sei o que. Eu já tava desgastada e a pessoa também, então ele acabou terminando e aquilo foi mais um choque pra mim. Porque daí eu vi tudo assim mudar muito rápido e foi uma loucura assim pra mim, mas e vivi tudo aquilo, só que depois daquilo eu falei, cara, eu senti voltou todo aquele vazio pro meu coração, sabe? E Voltou querendo ou não, agora com mais uma situação de parece rejeição. rejeição. Porque daí eu perdi a família Sim. que eu tinha construído. Eu falei, cara, de novo. Sabe, voltei a me sentir sozinha, voltei a me sentir sem uma referência de uma mulher, voltei a me sentir sem aquele apoio que às vezes eu tinha. E aí, com a minha família, eu não tinha isso na minha casa. Então, como eu voltei a frequentar os ambientes da minha casa, eu só ficava no meu quarto. E aí, nesse processo do meu pai mal, minha família sem dinheiro, eu, né, tava muito ansiosa, eu só chorava todo dia, a gente chorava todo dia, assim. Até que a minha mãe me botou no... Minha mãe, ela trabalhava num prédio e lá trabalhavam muitos psicólogos. Então ela conversava com os psicólogos para que eles me atendessem por ajuda. Então eu acabei sendo atendida por alguns psicólogos no prédio dela. Mas eu não consegui manter porque eu não me ajudava. Eu me enfiei naquele buraco, eu falei, não, eu não quero, sabe? E aí eu comecei até tomar remédio pra ansiedade, mas eu não queria, eu vou ficar por aqui mesmo. Até que um dia foi que eu comecei a procurar um emprego, né? Pra ver se eu saía daquilo lá, né? Tinha 15 anos ainda. E aí eu não sabia como procurar um emprego, porque nunca ninguém tinha me explicado isso também, que é aquela coisa do clube. Porque assim, no projeto que eu fiz tinha várias coisas, mas essas coisas básicas que o clube traz, não tinha. Aí o que eu fiz? Eu fiz os meus currículos, imprimi uns 50 currículos, botei na minha mochilinha, peguei um ônibus, fui pra Palhoça sozinha. E eu não sabia que as empresas pegavam por site essas coisas. E eu saí entregando, assim, na Palhoça. Eu ia numa loja aqui, ia numa loja ali e ia entregando. E cara, tudo isso sem falar com Deus. Tipo assim, em nenhum momento... Pedindo direção. Você percebe que, tipo, em toda essa minha trajetória, eu não tinha um relacionamento com Cristo. Mesmo Só tendo crescido saía na igreja. agindo, né? Eu saía agindo. E aí eu... Era uma frequentadora de culto. Era uma frequentadora de culto. E aí eu comecei a entregar currículo, entregava currículo. E aí eu fui pra casa frustrada, porque ninguém queria. Eles, manda lá no site. Aí eu cheguei em casa, mandava pro site, mas me sentia frustrada. Uns 2 dias depois eu recebi uma mensagem da minha prima. E ela falava, olha,
a clínica onde eu trabalho tá precisando de uma recepcionista no período que eu precisava. Não... E é assim que funciona, não sei o que, indiquei você. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, cara, se eu não estivesse procurando, não teria vindo. Meu Deus do céu, que loucura, vindo bem agora isso. Daí eu falei, vou. Aí eu fui fazer entrevista, aí ela ficou de me dar resposta, minha chefe. Aí eu fiquei assim, Deus, por Deus, não me deixa isso, o Senhor não me capacitasse, porque eu já tava com medo, já tava, o que eu vou ter que fazer lá? E aí eu fui chamada pra ir pra clínica. E aquilo me tirou de alguma maneira da minha zona de conforto. Então eu comecei a estudar de manhã, ia pra clínica de tarde. Estudar de manhã, ia pra clínica de tarde. E o meu almoço era com a minha mãe. Então, eu sempre almoçava com ela e ia pra clínica e eu chegava mais cedo. Até que um dia, nessa clínica, eu tava lá num dos consultórios, eu pensei, cara, e se eu falasse com Deus? E se eu, sabe, se eu conversasse com ele aqui, só pra ver o que acontece? E aí eu orei. Naquele dia eu orei. E eu não consegui orar em voz alta sobre o que eu tava sentindo, né, no meu interior e tudo aquilo, todo aquele caos. Então eu comecei a escrever oração. Eu tinha um caderninho e aí eu escrevia todos os dias. Eu falava, olha Deus, hoje eu estou mal. Hoje eu não quero falar com o Senhor. Hoje, na verdade, Senhor, eu preciso que o Senhor só esteja aqui comigo. E aí aquelas orações, aquele caderno foram virando páginas de orações, foram virando lágrimas, foram virando um relacionamento sendo construído dentro de um consultório, de uma clínica de saúde. E do nada eu comecei a conseguir orar em voz alta, do nada eu tava conseguindo ler versículo da Bíblia, do nada eu conseguia escrever o que eu entendia, e do nada eu dançava, e do nada aquilo preenchia meu coração. E hoje quando eu olho pra trás eu falo, cara, eu conheci Jesus numa clínica de saúde. Eu não conheci Jesus na minha casa, né, na igreja e tudo mais. Cara, eu conheci Jesus, sabe, num secreto, tão secreto que, sabe, ninguém via eu ali. E ali foram, tipo, as memórias mais doces que eu construí com o Senhor foi ali, sabe? E aquilo mudava meu interior e toda aquela dor que eu sentia, toda aquela falta de paz que eu sentia, toda aquela angústia de lembrar que eu vou ter que ir pra minha casa, de lembrar da realidade da minha família. Cara, aquilo lá me restaurava, sabe? Eu falava, não, cara, mas, mano, eu não sei como, mas eu sei que Jesus tá comigo. Eu não sei como, mas eu sei que ele tá aqui comigo. E ali eu desenvolvi, tipo, meu amor por Cristo. E eu acho muito engraçado porque tudo que o Senhor foi fazendo no meu interior foi atingindo a minha família de alguma maneira. E eu lembro que eu, né, voltava pra casa e tal, e aí meus pais começaram a ver certa mudança em mim, né? E eu pensei que eu nunca mais ia passar por certas explosões que eu tive com a minha mãe na infância, porque já fazia muito tempo que não tinha acontecido. E eu achei que já tava tudo certo, já tava curada. E até que o Senhor um dia ele falou pra mim que eu ia precisar passar por algo para que eu entendesse. Eu não tinha compreendido muito bem isso. Uma vez eu tava num culto dançando e eu não respondi uma mensagem dela e ela ficou muito brava. Ela teve uma explosão assim comigo no meu celular, eu fiquei. Ela falou que quando eu chegasse em casa que eu ia apanhar. Eu falei, meu Deus do céu, toda aquela criança interior minha voltou. Só que eu ia pra casa chorando e eu falava, cara, alguma coisa vai mudar. Porque eu já, sabe, eu já não confiava mais na circunstância. Eu falava, não, cara, mas Deus não vai me deixar aqui, sabe, alguma coisa vai mudar. E quando eu cheguei em casa, aconteceu diversas coisas e, né, a gente brigou muito. E eu não tirei a minha parcela porque eu também era, né, como eu afrontava muito, sabe? Eu era muito de discutir mesmo com a minha mãe. E aí naquele dia eu dormi chorando a madrugada toda e no outro dia ela achou que eu não ia almoçar com ela por conta dessa situação. Só que eu fui, eu fui almoçar com ela e quando eu sentei na mesa pra almoçar com ela, eu ia pedir perdão pra ela porque eu já sentia alguma coisa mudando dentro de mim. Eu falava, cara, eu preciso pedir perdão pra ela. E aí ela olhou pra mim e falou, olha filha, eu quero te pedir perdão. Uau. E aí eu falei, eu sabia que já não era mais eu ali. Eu falei, olha, mãe, eu te perdoo, eu te peço perdão. E ela começou a falar o porquê que ela tinha feito. Eu comecei a falar o porquê que eu tinha feito. E aí ela chorava. Diálogo. E ela chorava. E eu chorava. E aí ela contou sobre toda a trajetória da vida dela, coisas que eu não sabia sobre a minha mãe. E ali ela chorava mais, eu chorava mais. E eu lembro que eu comecei a ministrar na vida dela. Ministrar perdão na vida dela. Sobre coisas que ela tinha vivido. Naquele momento em que eu estava ali precisando, sabe, de me sentir perdoada, perdoar ela, eu ministrando perdão sobre a vida dela. E eu lembro que a gente orou juntas.
nos perdoamos, nos abraçamos, e eu sabia que ali o Senhor tinha quebrado um ciclo. Sim. Eu sabia, e aquilo nunca mais aconteceu na minha casa. E é algo que a minha mãe viveu na casa, na família dela, no crescimento dela, que viveu com os meus irmãos, que viveu comigo. Ali, naquele momento, eu sabia que tinha sido quebrado. Aleluia. E eu sei que eu não vou levar pra minha família nada do que eu vivi com a minha mãe, sabe? E hoje eu amo a minha mãe. Coisa que eu tinha 10, 11 anos, eu falava pra líderes minhas da outra igreja, eu falava, cara, eu não consigo às vezes falar que eu amo ela, sabe? E hoje eu olho e falo, cara, eu amo a minha mãe. Sabe, o Senhor reconstruiu a minha referência de mãe. O Senhor reconstruiu a minha referência de mulher dentro da minha casa. E aí aquilo foi frutificando. Minha mãe virou outra pessoa, minha mãe mudou o relacionamento que ela tinha com o meu pai. E hoje eu olho pra ela e falo, cara, como ela é usada por Deus. Meu pai, ele ainda até passando por alguns problemas de saúde, e ela é aquela que abraça, ela é aquela que ora, ela é aquela que junta a família pra orar, pra perdoar, ela pede perdão, ela perdoa, ela Uau. faz isso, às vezes até quando ela tá brigada alguma coisa com meu pai, ela vai lá e mesmo assim ajuda ele, acompanha ele, quando meu pai acorda de madrugada mal, minha mãe tá lá ajudando ele, e eu vejo hoje o caráter de Cristo, sabe, sendo moldado na vida da minha mãe. E mexe muito comigo olhar pra ela e ver tudo que a gente viveu, e hoje eu ver realmente a maior referência de mulher que eu tenho hoje, sabe? E o que o Senhor curou em mim, curou na minha mãe, curou na minha família. Hoje eu me sinto pertencente à minha casa, sabe? O Senhor curou minha casa, curou os meus irmãos, o relacionamento que eu tinha com eles. Hoje eu me sinto pertencente como irmã deles. Eu amo minha irmã, eu amo meu irmão, eles são uma bênção de Deus. Minha irmã, ela foi um instrumento na minha vida inteira, uma referência pra mim como trabalhadora, mulher forte, minha mãe, nossa. E hoje eu vejo como que o Senhor foi bom com a minha família, sabe? Até eu posto muito da minha família porque eu vejo, cara, tem até uma postagem no Instagram que eu falo que eu olho pra eles e eu vejo a graça de Deus, sabe? Porque em algo que era pra ter sido totalmente diferente, realmente a graça abundou ali dentro, sabe? E hoje eu, trabalho com meninas, hoje eu converso com meninas, mas algo precisou curar, sabe, dentro de mim, sobre a referência da mulher dentro de mim. E é tão forte, né? Porque o papel da mulher é se nutrir, esse amor, e existem tantas mulheres invertendo esse papel. E quando a mulher, ela às vezes renuncia esse ego, esse orgulho de estar à frente de algo, ou preciso estar no topo, eu preciso ser vista, eu preciso render, e aí de repente você olhar pra tua casa e dizer, não, eu preciso estar em casa. Sim. Eu preciso voltar a fazer a comida da minha casa. Uhum. Eu preciso voltar a colocar meus filhos pra dormir e orar com eles. Uhum. Eu preciso orar pela minha casa. Uhum. Eu preciso voltar às minhas raízes, né? E quando a mulher entende esse papel de intercessora do seu lar, de mãe, de nutrir, de amor, de carinho, de abraço, de acolhimento. E olha o que eu falei de ti no início desse episódio. Eu falei que você era essa menina. E quem sabe antes você não era. E eu falava isso pra você, né? Ao contrário, você repelia as pessoas. E eu conheci você nessa época de repelir as pessoas. Era impossível chegar no coração da Carol. Porque tinha uma barreira gigante. Hoje não. Hoje essa barreira foi realmente quebrada. E agora, entendendo essa cura, agora faz todo sentido. Porque uma mãe também pediu perdão. Uma mãe restaurou sua casa. Porque uma mãe entendeu seu lugar de mãe. E é tão interessante isso, porque hoje a nossa geração de mulheres acha que estar fora de casa vai fazer o sustento, né, da casa. Ai, meu filho precisa de brinquedos, meu filho precisa da melhor escola, o meu filho precisa disso, daquilo. Não, seu filho precisa de você. Seu filho só precisa de você. Sabe, do teu carinho, da tua atenção. E é tão forte isso porque eu ainda não sou mãe de barriga, né? Eu sou mãe de coração. Sim. Mas eu entendo essa importância porque hoje a Isadora mora comigo. E eu tirei, assim, a terça e a quarta é da minha casa. Isso me prejudica muito nas minhas demandas. Muito, muito da minha agenda. Mas eu disse assim, eu renuncio a terça e a quarta. É difícil, eu vou ter o dobro talvez de trabalho nos outros dias, mas terça e quarta é da minha filha. É que agora é difícil ver isso, mas cara, lá na frente, os frutos que isso vão trazer. Exato. Uma mulher com uma referência de mulher, uma mulher que segue princípios, segue valores, uma mulher que ouviu e viu, sabe, o papel ou o caráter de Jesus em vocês dentro de casa, sabe? É isso. Isso faz toda a diferença, né? Faz toda, evita diversas coisas. É. E hoje, assim,
eu compreendi, sabe? Hoje eu tenho uma referência do que é uma mulher intercessora dentro de casa, sabe? A importância disso. A importância disso. E eu sou muito, né, grata. E a partir daquilo o Senhor foi me amadurecendo. Eu ainda tenho muita coisa. Eu brinco com as pessoas que... Cara, eu tenho 18 anos. Eu sou muito sedenta por aprender e aí eu quero ouvir as coisas. Eu quero E ela ver é as super pessoas. curiosa, é verdade. Acho o máximo. Eu quero sentar, eu quero conversar contigo, eu quero o Isso. que você viveu, eu quero aprender, eu quero, sabe? Mas eu vejo que como que o Senhor tem sido bom comigo de me colocar perto de pessoas boas, sabe? Porque eu não, mesmo que eu tenha conhecido Deus, conhecido Jesus no meu secreto, aonde isso se fortaleceu foi na igreja, foi na comunidade, sabe? Aonde existiram pessoas que me ajudaram, existiram pessoas que andaram comigo, que me deram a mão, sabe? Naquela época eu passava do Águias, do Mário. Então, cara, como que o Mário foi essencial. Nesse trajetória, sabe? Às vezes eu me dava umas bicudas assim com ele, mas como que ele... Quem não, né, Mário? Quem não? Mas como ele foi uma bênção na minha vida. A Milene, cara, a Malu, que hoje tá em Portugal, ela foi minha líder, o Dudu. E, cara, como que eu vejo hoje, como líder, eu vejo que o zelo que eles tinham sobre a minha vida, sabe? O carinho. E hoje a Milene, meu Deus do céu, a Milene foi, assim, um instrumento de Deus na minha vida, sabe? Eu via nela essa questão de como ela trabalhava com mulheres. Eu falava, cara, que coisa mais linda. Então, e olha que interessante, na época ela não queria de jeito nenhum trabalhar com mulheres. Então, pra ver como a cura também teve que acontecer nela, pra que hoje ela seja essa referência das mulheres, né? É incrível, incrível. E não posso falar também da pastora, porque assim, a pastora... Eu sempre vi a pastora, cara, ajudando tantas pessoas e tudo mais. E quando eu tava bem no início, né? Quando eu não conseguia falar com as pessoas e tal. E eu vi a pastora sempre nessa ativa. Eu falei, cara, será que um dia eu vou começar? Será que um dia eu vou poder... Sério? Você perguntava? Isso é novo pra mim, não. Eu falava, nossa, ela ajuda tantas pessoas. Será que um dia eu vou estar sentada com ela falando sobre tudo? E aí um dia eu sentei e eu falei, uau. Cara, que mulher de Deus, que referência, que pessoa que tá ali pra ajudar, pra levantar, pra te dar a mão, pra te guiar nesse processo, né? Então, assim, eu fui realmente, sabe, sobre as pessoas que estavam ao meu redor. Eu acho que daqui a 10 anos, daqui a muitos anos, eu quero lembrar de cada pessoa que esteve na minha caminhada, sabe? Cada pessoa que esteve comigo, cada pessoa que ainda vai estar, porque eu vou viver muitas coisas ainda. Mas como eu sou grata às pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, sabe? Pessoas que ajudaram a minha família, pessoas que estiveram dentro da minha casa, me aconselharam, oraram por mim. Cara, eu poderia falar o nome de todos aqui, mas... E é muita coisa, né? Muita gratidão. Até na minha antiga igreja, líderes que eu tinha, pastores que até hoje às vezes conversam comigo, como que são bênçãos na minha vida, sabe? E até é importante porque eu vejo muita gente com... Até hoje, eu tava conversando com... Eu fui então pegar... Eu tenho uma menina que eu converso que é numa sorveteria aqui do lado. E aí eu fui lá pegar um sorvete. Um dia friozão. Mas era só pra dar um abraço, não. Aí eu cheguei pra ela conversar e aí ela falou bem assim... Eu perguntei pra ela alguma coisa sobre Deus. Ela bem assim, olha, eu sou cristã, mas eu não sou cristã frequentadora de igreja. E ali a gente começou a conversar. Tipo, o que ela pensava que era uma igreja, sabe? O que ela achava que era uma igreja? Qual era a visão dela sobre uma igreja? E é muito cotidiano a gente se dar de frente com pessoas lá fora que pensam que igreja é apenas as 4 paredes, né? Como é o título que a gente às vezes acaba dando além das 4 paredes. E ali eu expliquei pra ela o que era igreja, o que era ser cristão, como que é ser pequeno Cristos aqui na Terra. E aí ela ficou, meu Deus. Eu lembro que eu vi ela me olhando assim, sabe? Como se tudo que ela tivesse vivido, tudo que ela tivesse ouvido fosse uma mentira, sabe? Foi desconstruído. E aí, antes de eu entrar pra cá, ela até mandou uma mensagem que daí ela queria conhecer, que é porque é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de Jesus, através de nós, através das pessoas, né? E é legal tu falar isso, porque hoje eu tive GC, e no GC eu tô fazendo uma escala pra que todo mundo faça parte de uma dinâmica, né? Cada vez um traz. E aí, hoje veio um recém-convertido ainda, tipo, faz uns 3 meses só que ele tá ali no GC com a gente, conhecendo a palavra e tal, e hoje é ele que ia trazer a dinâmica. Daí ele tava... Calma aí, gente, eu vou falar com a minha colinha. Se ele estiver ouvindo, eu tô falando de ti mesmo. E aí ele fez e tal, e ele disse assim, hoje, você que nunca viu o Espírito Santo, você vai ver.
Deu, caramba, que massa, que legal, quero ver, né? Só que eu faço muita dinâmica desde muito tempo, né? Então eu já imaginava qual era. Mas daí eu fingi que eu não sabia. Eu fiquei bem feliz dele trazendo e tal, se desenvolvendo. E a maioria dali não tinha visto essa dinâmica ainda, então eu disse, opa, ninguém conhece, que legal. Vocês estão preparados pra ver? Estão preparados? Gente, depois que você vê, você nunca mais vai conseguir desver, né? E é interessante do que eu vou falar, porque tem a ver com o teu processo também, né? E a hora que ele pegou a câmera frontal e eu mostrava a pessoa, né? Podia ser com espelho, a maioria faz com espelho. E ele fez com o celular. Achei bem moderno, inclusive, achei muito legal. E aí ele mostrou e aparecia a gente. E eu achei tão interessante porque você tampou os teus espelhos. Porque você não sabia quem habitava dentro de você ainda. Você não tinha essa intimidade com o Espírito. Então, quando nós não entendemos a nossa identidade, não sabemos quem somos, é muito mais fácil tampar, porque realmente é ruim ver o que a gente vê. Mas a partir do momento que o Espírito Santo ele entra, ele faz morada, você começa a ser esse pequeno Cristo, porque o próprio Espírito de Deus habita dentro de mim, sou imperfeito. Cara, isso, um dia, eu tava, porque eu sou muito reflexiva, você também, né? Eu também sou. Eu sei. E aí, às vezes, a gente se pega pensando do nada, e um dia eu tava sentada na frente de uma árvore e eu pensei, caramba, Deus tá dentro de mim agora. Eu tô com Deus aqui. Aquele surto de reflexão e dizer... Assim. Uau! Muito assim. Uau! E aí eu comecei a ficar doida e disse, Espírito Santo tá aqui. Tipo, cara, eu falava todo dia com ele. E toda hora. Só que de repente eu vi que ele tava em mim. E aí foi doido. E eu disse, cara, é muito grande. E depois que você vê, é impossível desver. E é uma coisa tão grandiosa e tão linda. Sabe? Por isso que hoje o espelho ele não pode mais ser um problema, porque o Deus habita em mim e eu sou a caracterização de Deus na Terra. E eu vou ser o abraço de Deus para as pessoas, eu vou ser o sorriso de Deus para as pessoas. Quem sabe eu vou ser um podcast de Deus para você. E eu tô muito emocionada porque isso me constrange, esse amor, ele me envolve de um jeito que é impossível não ficar só aqui. Tem que ir para todos os lugares desse amor. E se você já aceitou Jesus como seu suficiente Salvador, se diz, Senhor, entra no meu coração. Deus habita dentro de você e você é capaz com Ele. Você vai dar conta, assim, não desista, não para no meio do caminho. E eu falo que esses episódios são proféticos, então quem sabe você tava com pensamentos de desistir da vida. Não desista, a vida tá dentro de você, pode habitar dentro de você. Ai, cara, que lindo, meu Deus. Eu vou parar de falar que eu tô muito emocionada. Mas então, vamos agora entrar numa temática que eu amo tanto, né? Beleza, foi curada e agora pra curar. Como é ser líder de GC? Qual é essa tua experiência? Vamos lá. Hoje, ai, cara. Pra ver se me dá um fôlego aqui. A Mi, quando eu era do GC da minha Mi, falava muito sobre como que o GC foi um instrumento na vida dela. Como que as meninas viam ela como instrumento na vida das meninas, né? Mas como que o instrumento foi pra elas. E hoje eu vivo isso. No sentido assim de que, cara, cada uma edifica muito a minha vida. Sabe? Eu passo a minha semana esperando ansiosamente por estar em sexta-feira e poder sentar com elas numa mesa e falar de Jesus. Sabe? É muito singelo, mas é que, cara, ver o olhar de cada uma, conhecer o pedacinho de cada uma, conhecer o que elas vivem lá fora e conhecer como que às vezes cada uma chega ali mal, chega ali às vezes triste, mas como que ali somos preenchidas falando de Jesus, falando do Espírito Santo, em comunhão, rindo, brincando, sorrindo juntas. Sem ser um fardo, um peso, né? Ai, gente. E como que eu achei que eu ia ter fôlego, já tô chorando. Eu amo muito GC, cara. Eu sou fruto de um GC. Eu acho que eu só tô aqui hoje, tendo um ministério pastoral. Porque um dia eu disse sim para um GC. E sem capacidade nenhuma de ter um. Não sabia nem ler a Bíblia direito. E alguém viu um potencial em mim que eu não sabia que eu tinha. Acreditou em mim mais do que eu mesma, pelo Espírito Santo. Ai, gente, é lindo demais, gente. Então não faz parte do GC, por favor. Para de perder tempo. E é muito engraçado. Eu até brinquei comigo que se um dia eu passasse eu ia falar o nome de cada uma, mas eu não consigo. Mas é que, cara, sério, eu amo vocês. De verdade. Amo cada uma que está ali. Amo cada uma que tem idade a entrar. E, cara, como que eu sou edificada pela IAS? Porque hoje eu lidero com a IAS. Yasmin, gente, e a Yasmin tem o episódio da Yasmin, o Ricardo vai colocar aqui pra você clicar na descrição. E como que eu aprendo com ela? Porque eu e a Ias, a gente é muito diferente.
Muito E diferente. isso que é o incrível. Esse é o incrível. Meu Deus, muito diferente. E aí, tipo assim, aí eu sou muito impulsiva, então às vezes eu quero, vamos fazer. E aí às vezes, não, calma, vamos pensar. É o equilíbrio. E aí eu, cara, como eu aprendo com ela. Então, tipo assim, o GC... E eu tenho certeza que ela contigo também. Sim, a gente conversa muito sobre isso. E como que nós somos edificadas uma pela outra, do jeito de pensar, do jeito de agir, como que ela tá sendo um instrumento pra mim, sabe? Não tinha como eu estar aqui e falar tipo, do GC sem falar como que o Senhor tem trabalhado em mim, sabe? Porque eu sei que o Senhor usa as nossas vidas pra trabalhar com as meninas, né? Curadas pra curar. Mas como que eu ainda continuo num eterno processo de moldagem, aprendendo com aquelas vidas, aprendendo com tudo. E eu nunca quero parar. Não para. Quero estar sempre com o meu coração sensível pra aprender. Então o GC tem sido assim uma bênção pra mim. E óbvio que tem as suas dificuldades, não é muito fácil. Às vezes tem os seus momentos de socorro! Surtos, mini surtos. Meu Deus, mas cara, quando tu olha pra um lado de fora assim, você fala, cara, são vidas, sabe? São vidas que estão ali. Eu iniciei agora, né? Então eu tô aprendendo muitas coisas ainda, mas eu tenho só a agradecer, sabe, Senhor, por ter dado essa oportunidade. E é ali que eu aprendo, cara. Eu sou totalmente, tipo, é tudo pela graça, sabe? Amém. Porque, cara, todas as vezes que eu cheguei, achei, nossa, todas as vezes que sequer passou um pensamento de talvez eu consiga, cara, o Senhor, ele vem, cara, é pela graça, sabe? E ali eu aprendo que eu não tenho força nenhuma pra fazer nada dali de dentro. Eu não tenho Nunca força. perca isso. Porque se um dia você achar que é você, tu Sim, tá longe da exatamente. presença. E ali aprendemos muito sobre a força do Espírito Santo, sabe? Amém. Sobre ele ir aonde a gente não consegue. Estamos ali pra fazer nossa parte com excelência, mas é o Senhor que faz, sabe? É o Senhor que move os corações, é o Senhor que traz, sabe? É o Senhor que age no coração daquelas vidas ali. E eu tenho muito também aprendido com isso, sobre confiar no Senhor, sabe? Fazer a minha parte com excelência, mas confiando que o Senhor é quem move ali naquele ambiente, sabe? Então, Amém. o GC tem sido incrível pra mim. E é mesmo, meu Deus. Vamos pra palavra de hoje, gente. Quantas emoções, Jesus amado. Tem que agora ter um tete-a-tete, ter os lencinhos, ó. Já fica a dica aí pro Ricardo me ajudar nessa produção. Oh, Deus, todo tete-a-tete eu choro. Gente, e desculpem, eu sou assim, entendeu? É desse jeito. É vida real. Gente, abre aí comigo, então, Isaías 40, versículo 8, que diz o seguinte. Uma voz diz, não é esse seu seio. De novo. Que voz! Que voz! A voz do Espírito sobre nós. Eu não entendi. Isaías 40, versículo 8. Eu tô sem óculos, glória a Deus. Vamos lá. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Meu Deus, Amém. que linda essa palavra, glória a Deus. Por que esse versículo? Eu creio que esse versículo, ele é muito... Ele baseia muito, sabe, o que eu vivi com o Senhor, no sentido assim de que talvez no momento eu não conseguia perceber, mas hoje, olhando pra trás, eu percebo a fidelidade do Senhor, sabe? Como que o Senhor foi fiel. Aqui o versículo traz sobre, às vezes, sabe, que pode mudar as coisas, mas o nosso Senhor é imutável. O nosso Senhor, as palavras dele são imutáveis. E isso remete ao caráter de fidelidade do Senhor, sabe? E quando eu olho pra trás, eu percebo num Deus que é fiel, num Deus que cuidou nos momentos, num Deus que muitas vezes eu não notei, mas que ele permaneceu fiel, mesmo quando eu não fui fiel a ele, sabe? Então, esse versículo mexe muito e marca muito a minha trajetória com Cristo e o que eu tenho vivido com Cristo, sobre todos os dias lembrar e trazer o coração, criar essa convicção de, sabe, Deus é fiel. E às vezes a gente tenta achar justificativa para algumas situações, mas quando tu remete esse caráter da fidelidade do Senhor, nada justificava, sabe? Cara, Deus é fiel. E isso é suficiente, Deus é fiel. Então isso mexe muito comigo sobre tudo que eu vivi, como Deus foi bom em ter cuidado de mim, ter aberto as portas, ter, sabe, esquematizado todo um plano até que eu pudesse desenvolver um relacionamento com Ele, e como que Ele sempre foi fiel, e como eu posso ter a certeza de que Ele sempre vai ser fiel, sabe? Então, essa palavra mexe muito comigo. Que forte, que forte. E olha só que interessante, né? O texto, ele tava falando ali a hora que eu tava lendo errado, né? Uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, que hei de proclamar? Daí vem a resposta, né?
Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca, olha só, e as flores caem. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, não é sobre nós. Nós somos como a erva, a gente seca, as flores caem, mas a palavra do Senhor, ela permanece, né? E isso me faz refletir de uma maneira tão profunda de estamos aqui por um tempo. E existe um tempo determinado para cada um de nós. E isso tem tudo a ver também com o que a Carol falou sobre, né, maternidade, paternidade. Se você é mãe, se você é pai, isso já é um milagre imenso do Senhor. E eu falo, né, mães, pais não são eternos, né? Esses dias eu estava no carro com o pastor Diego e a gente estava pensando, ele perdeu todos os avós já, ele não tem mais avós. Eu disse, meu Deus, que coisa triste, Diego, não sei o que. E eu falando pra ele assim, minha avó tava morando em Recife e veio morar pra cá. E eu disse assim, pelo menos uma vez na semana eu vou lá ver minha avó. Lá na Trindade, lá em Floripa, é longe, eu vou ter que tirar um dia pra isso. Mas eu vou conseguir, vou priorizar a minha avó, porque minha avó não é eterna. Nós não somos eternos, nós temos um tempo aqui. E Deus fez isso para justamente a gente entender. Nem um dia sequer a gente pode acrescentar a nós mesmos. Então, quem somos nós? Somos a erva que seca, que murcha. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma vida eterna, uma vida verdadeira. Uma vida que precisa entrar no seu coração e você entender que as coisas dessa vida, elas passam. As coisas dessa vida passam. Secam, murcham, mas a palavra de Deus, o amor dele por você jamais vai deixar. Você é um ser eterno, por mais que aqui você tenha um tempo determinado, né? E vai passar, vai acabar, mas aquilo que você plantar para o reino do Senhor, aquilo que você plantar em vida, daquilo que o Senhor tem para sua vida, vai ser eterno para sempre. E a ferrugem e a traça não corroem. São tesouros eternos. Que a gente possa ter essa reflexão no coração. Nossa, que forte. Amém. Eu li o 6 errado, mas não era errado. Deus queria falar com a gente. Viu? Até a minha falta de óculos. Deus cooperou pro bem. Ai, Carol, eu tô tão feliz, sabe, de ouvir tua história. Eu sei que tinha muito mais coisa pra gente falar. Eu sei que muito o Senhor ainda fará através da tua vida. É tão lindo ver você hoje ministrando, como falei no retiro. E falei já pra ti de novo, e agora eu vou repetir mais uma vez. Eu vi uma Carol antigamente, né, sendo uma figurante na vida dos outros. Era uma figurante. Hoje não, hoje ela é uma protagonista da sua própria história. Amém. E eu sou muito feliz que você mudou. Você tomou as rédeas da sua vida e disse, eu não quero mais ser assim, eu quero ser assim. Quero viver para a honra e glória de Deus. Agora eu quero conhecer a Deus. Você entendeu que a prioridade tinha que ser Deus lá naquela clínica. Sabe, aquele encontro que o Espírito Santo teve contigo foi uma virada de chave para que você entendesse os propósitos de Deus para você. E eu digo isso para as pessoas, parem de reclamar da vida e tome a rédea dela. Você tem esse poder de tomar a rédea, a decisão é tua. Se você vai acordar cedo ou não, a decisão é tua. Se você vai fazer exercício físico ou vai ser um obeso, a decisão é tua. A decisão é nossa sempre. Então nós temos esse poder da decisão. E você tomou uma decisão que eu tenho visto um crescimento exponencial. E é tão lindo que nada venha tirar o foco daquilo que você está tendo. Porque é lindo demais. Amém. E os propósitos de Deus vão se cumprir sobre a tua vida. Amém. Exatamente por essa fidelidade que você entendeu da parte dele e atua com ele também. Essa lealdade, esse amor pelo Senhor, que é notório. É lindo ver você. E eu vejo o amor de Deus olhando para você. Amém. Já falei isso para ti, né? E eu vejo que as meninas que estão ao seu redor te amam pelo amor de Jesus que está em você. E que você nunca perca essa essência, esse sorriso, essa humanidade, sabe? Esse carinho, esse gesto de empatia, de olhar as pessoas com compaixão. Sabe esse sorvete que você vai tomar mesmo no frio por causa de uma pessoa? É sobre isso. Nunca perca essa essência. Amém. Nunca deixa isso cair no automático. Porque é isso que faz a diferença. Amém. Meu Deus, gente, que delícia. Que delícia. Quer falar mais alguma coisa pra gente encerrar? Porque hoje foi um... Tô emocionada demais. Gente, cada episódio tem sido mais emocionante que o outro. Achei que eu ia falar e acabei escutando. Ai, meu Deus, desculpa aquela... Não, mas no caso que eu achei que eu ia, né, falar sobre... Eu falei também, com certeza, mas acabei ouvindo, tipo, o Senhor falando comigo, sabe? Então, que a pastora é uma bênção. Meu Deus do céu, eu amo muito. Eu também te amo, sua linda. Fala aí, pessoal, pra gente finalizar.
Cara, eu tava esquecendo do pessoal, eu tava lembrando da nossa conversa. Até que era só nós duas. Lembrei que tem pessoas aí. Oi, gente, vocês acabaram ouvindo a nossa conversa, então não era pra vocês. Então, Que posso ter edificado na sua vida. gente, olha, conheçam a Jesus. Eu acho que se eu puder tirar qualquer coisa de todo esse tete-a-tete, não teria nada que eu queresse falar mais pra vocês do que conheçam a Jesus, sabe? Esse é o nosso chamado aqui pra Terra. Antes de qualquer coisa, é conhecer a Cristo, amar a Cristo, viver com Cristo. E tudo, sabe, quando tomamos esse passo, o Senhor entra na nossa vida e não existe área da sua vida que não possa ser mudada por Ele. Seja familiar, seja emocional, seja financeira, qualquer área física, sabe? Tudo isso está no controle de Deus. E quando tomamos o passo de conhecer a Cristo, ter essa confiança nele, amar ele acima de todas as coisas, entregar todas essas situações a ele, o Senhor cuida. E o Senhor restaura famílias, o Senhor restaura lares, o Senhor restaura relações, identidades. O Senhor, ele tem poder sobre qualquer coisa. Então, de tudo que eu poderia falar aqui é conheçam a Cristo. Conheçam a identidade de Cristo, o caráter de Deus, conheçam e se aproximem dele. Eu acho que isso é tudo que eu poderia tirar desse tete-a-tete. Amém. E a pergunta que não quer calar, qual é a sua cor favorita? É boa, né? Já que não sabia, ou ainda não sabe, meu Deus! Eu sei, só que assim, eu tenho um múltiplo de Tu cor. muda depois com o tempo. Eu também sabia. Ai, que bom. Eu achava que era só eu. Acho Eu que não mudo também com o tempo. Tá tudo bem. E é bom a gente ser eclética. Eu sou eclética, eu descobri. Eu sou eclética. Só que eu gosto muito de verde, inclusive Ai, essa Bíblia linda que eu ganhei. Que inclusive tem esse versículo. Ah, é? Foi a Cês que me deu, minha amiga amada Olha, a do relva coração. murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Que legal! Ah, E tá eu aqui amo. as Isaías 48. Eu amo essa Uma Bíblia. Bíblia personalizada. Mas eu também gosto muito de azul. Então é minhas cores, assim, sabe? Ok. Bem natureza, bem de Deus. É verdade. Às vezes tu usa só a corzinha aqui também, não? Sim, Eu uso- vejo eu- muito também o nudezinho. Ai, que legal. Eu gosto de todas as cores, eu gosto de Deus. Tudo que Deus criou eu acho lindo. Maravilhoso. Obrigada a você por ter assistido até aqui. Obrigada aos nossos patrocinadores. Obrigada por você fazer isso ser real. Porque eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Você que deseja ser um investidor dessa obra Amém. também, para que continue sendo elevado, né? A mensagem desse amor, né? Nos procura aqui na descrição desse vídeo. O Ricardo vai colocar ali para você chamar a gente para ser um investidor e a sua marca ser registrada. Então tá aqui os nossos patrocinadores. E eu quero agradecer você por ter ficado aqui. Espero que esse episódio e tantos outros que tem gravado, se você ainda não assistiu os outros, para uma vez na semana só. Vai lá enquanto tá limpando casa, enquanto tá limpando carro, enquanto tá, sei lá, caminhando, correndo, fazendo teu exercício. Ouça esse tete-a-tete. Eu sei que alguma história vai tocar a tua vida, vai tocar teu coração. E que em nome de Jesus seja a boca de Deus pra alguém. Manda pra alguém. Se esse episódio tocou você, pode tocar outras vidas também. Tá certo? Amém. Obrigada por assistir até aqui. Obrigada, Carol. Eu que agradeço, Obrigada. pastora. Foi Muito obrigada. Gostoso ouvir tua história. Deus abençoe você. E até o próximo tete-a-tete.